O homem torna-se natural e sensual se nele o grau superior, que é o espiritual, não é aberto. Foi mostrado acima que há 3 graus da mente humana, que são chamados natural, espiritual e celeste, e que estes graus no homem podem sucessivamente se abrir. Além disso, foi mostrado que o grau natural é aberto primeiro, e em seguida o grau espiritual, se ele foge dos males como pecados e se volta para o Senhor, e enfim o grau celeste. Como esses graus são sucessivamente abertos segundo a vida do homem, segue-se que os 2 graus superiores podem também não ser abertos, e então o homem permanece no grau natural, que é o último. Sabe-se também no mundo que há o homem natural e o homem espiritual, ou o homem externo e o homem interno, mas não se sabe que o homem natural se torna espiritual pela abertura de um grau superior nele, e que a abertura se faz pela vida espiritual, que é a vida segundo os preceitos divinos, e que sem a vida segundo estes preceitos o homem permanece natural. Há 3 espécies de homens naturais. A primeira espécie se compõe daqueles que nada sabem dos preceitos divinos. A segunda, daqueles que sabem que há preceitos divinos, mas que nada sabem da vida segundo estes preceitos. E a terceira, daqueles que os desprezam e os negam. Quanto ao que concerne à primeira espécie, composta dos que nada sabem dos preceitos divinos, não podem deixar de permanecer naturais, porque não podem ser instruídos por eles mesmos. Todo homem é instruído sobre os preceitos divinos por outros, que os conhecem pela religião, e não é instruído por meio de revelações imediatas. Ver sobre este assunto na doutrina da Nova Jerusalém sobre a Escritura Santa, os números 114 a 118. Os da segunda espécie, que sabem que há preceitos divinos, mas que nada pensam da vida segundo estes preceitos, permanecem naturais também, e só se ocupam do que concerne ao mundo e ao corpo. Depois da morte, tornam-se domesticidades e servidões, segundo os usos que podem desempenhar junto dos que são espirituais. Pois o homem natural é doméstico e servidor, e o homem espiritual é chefe e senhor. Os da terceira espécie, que desprezam e negam os preceitos divinos, permanecem não somente naturais, mas se tornam mesmo sensuais conforme o desprezo e a negação. Os sensuais são os naturais mais baixos, que não podem pensar acima das aparências e das ilusões dos sentidos e do corpo. Estes, depois da morte, vão para o inferno. Como no mundo se ignora o que é o homem espiritual e o que é o homem natural, e como a maior parte chama espiritual aquele que é inteiramente natural e vice-versa, é preciso, por conseguinte, dizer de uma maneira distinta: 1. O que é o homem natural e o que é o homem espiritual. 2. Qual é o homem natural em quem o grau espiritual foi aberto. 3. Qual é o homem natural em quem o grau espiritual não foi aberto, mas entretanto não foi fechado. 4. Qual é o homem natural em quem o grau espiritual foi inteiramente fechado. 5. Enfim, que diferença há entre a vida do homem absolutamente natural e a vida da besta? 1. O que é o homem natural e o que é o homem espiritual? O homem é homem, não pela face e o corpo, mas pelo entendimento e a vontade. É por isso que, pelo homem natural e pelo homem espiritual,
é entendido que o entendimento e a vontade do homem são ou naturais ou espirituais. O homem natural, quanto ao seu entendimento e à sua vontade, é como o mundo natural, e pode também ser chamado mundo ou microcosmo. E o homem espiritual, quanto ao seu entendimento e à sua vontade, é como o mundo espiritual, e pode também ser chamado mundo espiritual ou céu. Por isso, é evidente que o homem natural, estando em uma espécie de imagem do mundo natural, ama as coisas que são do mundo natural, e que o homem espiritual, estando em uma espécie de imagem do mundo espiritual, ama as coisas que são do mundo espiritual ou do céu. O homem espiritual, é verdade, ama também o mundo natural, mas não de modo diferente daquele pelo qual um chefe ama seu doméstico, porque ele desempenha usos. Segundo os usos, o homem natural se torna como espiritual, o que acontece quando o homem natural sente o prazer do uso pelo espiritual. Este homem natural pode ser chamado natural espiritual. O homem espiritual ama os veros espirituais, ama não somente sabê-los e compreendê-los, mas ainda os quer, enquanto que o homem natural gosta de falar destes veros e também de fazê-los. Fazer os veros é desempenhar usos. Esta subordinação vem da conjunção do mundo espiritual e do mundo natural, pois tudo o que aparece e se faz no mundo natural tem sua causa no mundo espiritual. Por estas explicações, pode-se ver que o homem espiritual é absolutamente distinto do homem natural, e que não há entre eles outra comunicação que como entre a causa e o efeito. 2. Qual é o homem natural em quem o grau espiritual foi aberto? Pode-se vê-lo claramente pelo que acaba de ser dito. É preciso acrescentar a isso que o homem natural é um homem completo quando o grau espiritual nele foi aberto, porque então está consociado aos anjos no céu e ao mesmo tempo consociado aos homens no mundo. E quanto a uma e outra consociação, vive sob os auspícios do Senhor. Pois o homem espiritual aure os conhecimentos na palavra pelo Senhor e os executa pelo homem natural. O homem natural, cujo grau espiritual foi aberto, não sabe que ele pensa e age por seu homem espiritual, pois lhe parece pensar por ele mesmo, quando, entretanto, não é por ele mesmo, mas é pelo Senhor. O homem natural, em quem o grau espiritual foi aberto, não sabe tão pouco que, por seu homem espiritual, ele está no céu, quando, entretanto, seu homem espiritual está no meio dos anjos do céu. Às vezes mesmo, ele aparece aos anjos, mas porque se retira para seu homem natural, desaparece daí em pouco tempo. O homem natural, em quem o grau espiritual foi aberto, não sabe tão pouco que sua mente espiritual está cheia com milhares de arcanos da sabedoria e com milhares de prazeres do amor procedentes do Senhor, e que depois da morte ele entra nesses arcanos e nesses prazeres quando se torna anjo. Se o homem natural não sabe isso, é porque a comunicação entre o homem natural e o homem espiritual se faz pelas correspondências, e a comunicação pelas correspondências não é percebida no entendimento, senão nisto, que os veros são vistos na luz, e não é percebida na vontade, senão nisto, que os usos são preenchidos com afeição. 3.
Qual é o homem natural em quem o grau espiritual não é aberto, mas entretanto não foi fechado? O grau espiritual não foi aberto, mas entretanto não foi fechado naqueles que levaram uma espécie de vida da caridade e, contudo, sabiam pouca coisa do vero real. Isto vem de que este grau é aberto pela conjunção do amor e da sabedoria, ou do calor com a luz. O amor só, ou o calor espiritual só, não o abre, nem a sabedoria só ou a luz espiritual só, mas um e outro em conjunção o abrem. É por isso que, se os veros reais de que provém a sabedoria ou a luz não são conhecidos, o amor não pode abrir este grau, mas somente o mantém em potência para poder ser aberto. O que é entendido por não foi fechado. Dá-se o mesmo que no reino vegetal. Não é o calor só que dá a vegetação às sementes e às árvores, mas é o calor em conjunção com a luz que opera isso. É preciso que se saiba que todos os veros pertencem à luz espiritual e todos os bens ao calor espiritual, e que o bem abre pelos veros o grau espiritual, pois o bem opera o uso pelos veros, e os usos são os bens do amor, que tiram sua essência da conjunção do bem e do vero. A sorte daqueles em quem o grau espiritual não foi aberto e, entretanto, não foi fechado, consiste, depois da morte, em que, como são sempre naturais e não espirituais, estão nos ínfimos do céu, onde por vezes sofrem coisas duras, ou então estão em um dos céus superiores sobre os limites, onde estão como que em uma luz da tarde. Pois, como foi dito acima, no céu e em cada sociedade do céu a luz decresce desde o meio até os limites, e no meio estão aqueles que, mais que todos os outros, estão nos divinos veros, e sobre os limites aqueles que estão em poucos veros, e em poucos veros estão os que, pela religião, sabem unicamente que há um Deus, que o Senhor sofreu por eles e que a caridade e a fé são os essenciais da Igreja, e não se apressam em saber o que é a fé e o que é a caridade. Entretanto, a fé é, em sua essência, a verdade, e a verdade é múltipla, e a caridade é toda a obra de função que o homem faz pelo Senhor. A faz pelo Senhor quando foge dos males como pecados. É absolutamente como já foi dito, porque o fim é o tudo da causa, e o efeito o tudo do fim pela causa. O fim é a caridade ou o bem. A causa é a fé ou o vero, e o efeito são as boas obras ou o uso. Daí é evidente que não pode ser posto mais da caridade nas obras, senão tanto quanto a caridade está conjunta aos veros, que são chamados veros da fé. Por eles a caridade entra nas obras e as qualifica. 4. Qual é o homem natural em quem o grau espiritual foi inteiramente fechado? O grau espiritual é fechado naqueles que estão nos males quanto à vida, e ainda mais naqueles que, pelos males, estão nos falsos. Dá-se com isso como com a fibrila de um nervo que se contrai ao menor toque de um corpo heterogêneo. Semelhantemente se contrai toda a fibra motriz de um músculo, mais ainda o músculo mesmo e também todo o corpo ao toque de um objeto duro ou frio. Do mesmo modo também, as substâncias ou as formas do grau espiritual no homem, a aproximação dos males e dos falsos provenientes do mal, porque são heterogêneos.
pois o grau espiritual, estando na forma do céu, não admite senão os bens e os veros que provêm do bem. Os bens e os veros lhe são homogêneos, mas os males e os falsos, que pertencem ao mal, lhe são heterogêneos. Este grau se contrai e pela contração é fechado, principalmente naqueles que, no mundo, estão pelo amor de si, no amor de dominar, porque este amor é oposto ao amor para com o Senhor. É fechado também naqueles que estão pelo amor do mundo, na cobiça desenfreada de possuir os bens dos outros, mas não é tão fechado. Se estes amores fecham o grau espiritual, é porque são as origens dos males. A contração ou o fechamento deste grau é como a retorção de uma espiral em sentido oposto. É por isto que este grau, depois que foi fechado, repele a luz do céu. Desde então, em lugar da luz do céu, há a obscuridade. Por consequência, a verdade que está na luz do céu excita o desgosto. Nestes é fechado não somente o grau mesmo, mas também a região superior do grau natural, que é chamada região racional, ao ponto que, por fim, não há aberta senão a região mais baixa do grau natural, que é chamada região sensual, pois esta é a mais próxima do mundo e dos sentidos externos do corpo, pelos quais o homem, em seguida, pensa, fala e raciocina. O homem natural, que se tornou sensual pelos males e pelos falsos do mal, aparece no mundo espiritual, na luz do céu, não como um homem, mas como um monstro, e mesmo com o nariz retraído. Se aparece com o nariz retraído, é porque o nariz corresponde à percepção do vero. Esse não suporta nem mesmo um raio da luz do céu. Eles não têm em suas cavernas outra luz senão a que se assemelha ao clarão de carvões em brasa. Por estas explicações, vê-se claramente quem são e quais são aqueles em quem o grau espiritual foi fechado. 5. Que diferença há entre a vida do homem natural e a vida da besta? Falar-se-á especialmente desta diferença no que segue quando se tratar da vida. Aqui se dirá unicamente que esta diferença consiste em que no homem há 3 graus da mente, ou 3 graus do entendimento e da vontade. Que estes 3 graus podem ser sucessivamente abertos, e que, como são diáfanos, o homem, quanto ao entendimento, pode ser elevado à luz do céu e ver os veros, não somente os veros civis e morais, mas mesmo os veros espirituais, e de vários veros vistos concluir veros em ordem, e assim aperfeiçoar eternamente o entendimento. Mas nas bestas não há os 2 graus superiores, há somente os graus naturais, que, sem os graus superiores, não dão faculdade alguma de pensar sobre seja o que for de civil, de moral e de espiritual. E como seus graus naturais não são suscetíveis de ser abertos, nem por consequência de ser elevados a uma luz superior, elas não podem pensar em uma ordem sucessiva, mas pensam na ordem simultânea, o que não é pensar, mas agir segundo uma ciência que corresponde a seu amor. E como não podem pensar analiticamente, nem ver o pensamento inferior por algum pensamento superior, elas não podem, por consequência, falar, mas podem produzir sons de uma maneira conforme a ciência de seu amor. Mas acontece que o homem sensual, que é natural da última categoria,
não difere da besta senão porque pode encher sua memória de científicos, e segundo eles, pensar e falar, o que lhe vem da faculdade própria a cada homem, consistindo em poder compreender o vero, se quiser. É esta faculdade que faz a distinção, mas, entretanto, muitos, pelo abuso desta faculdade, se tornaram inferiores às bestas.